Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar dos brasileiros que jogaram essa semana na Copa Libertadores da América. Teve vitórias convincentes, né? Teve vitórias na raça, teve vitórias com dramas, teve derrotas surpreendentes, teve empates com gosto de vitória, teve empates com gosto de derrota. Os brasileiros aí tiveram de tudo, né, nesses jogos dos times brasileiros na Libertadores. Vamos começar falando pelo Flamengo. O Flamengo que enfrentou o Vélez na Argentina na terça-feira, né, do dia 20 de abril, e venceu por 3-2. Né? O Flamengo saiu perdendo com o gol do Lucas Jansson, o argentino, fazendo logo aos 21 minutos de jogo, né, numa falha bizonha da defesa do Flamengo, numa falha coletiva. E no final do primeiro tempo, o Ilharão empatou, né, levando o empate para o intervalo. No segundo tempo, não demorou muito, aos 9 minutos da segunda etapa, o mesmo Lucas Jansson, que fez o primeiro gol, desempata para o time argentino, e o Gabigol empata novamente aos 17 minutos do segundo tempo. E o jogo, quando o jogo parecia se caminhar para o empate, o jogo estava meio nem lá nem cá, né? Por mais que o Flamengo tivesse um controle maior da posse de bola, o Vélez, quando tinha a bola em sua posse, dava muitos sustos à defesa do Flamengo, né? A defesa do Flamengo precisa ser ajustada, né? Está muito vulnerável. Né? Quando parecia que o jogo ia terminar com empate, o Arrascaeta acerta um belo chute, fazendo o terceiro gol do Mengão e quebrando um tabu aí de mais de 30 anos que o Flamengo não vencia na Argentina. Uma vitória que foi tão importante, né, porque é um grupo difícil, né, e os seus adversários, né, a LDU e o União La Calera, empataram também 2-2, que deixa o Flamengo na liderança absoluta aí, apesar de ser a primeira rodada, o Flamengo acaba sendo o líder absoluto do seu grupo. Né, o jogo foi um jogo muito equilibrado, né, entre Flamengo e Vélez. O time argentino finalizou 10 vezes contra 13 do Flamengo. O Flamengo acertou mais chutes no alvo, né, 5-2, e teve a maior posse de bola. Então, né, o Flamengo, apesar do equilíbrio, o Flamengo com um pouquinho de vantagem em números. Né, teve 5 escanteios contra 2 do Vélez. E um detalhe aí, né, algo curioso aí, o Mancoejo, né, que a torcida do Flamengo às vezes temia a lei do ex aí. O Mancoejo acabou sendo expulso, não ficou nem 3 minutos em campo, e ajudou também o Flamengo a administrar melhor o placar. Dava até para ter saído com mais gols da Argentina, mas o que importa é a vitória fora de casa. Agora, se o Flamengo fizer sua parte dentro de casa, o Flamengo já garante sua classificação. Lembrando, o Flamengo está em primeiro lugar do grupo, com 3 pontos, seguido da LDU com 1 ponto, União La Calera do Chile 1 ponto, o Vélez em último com nenhum ponto, lembrando que é apenas a primeira rodada. O São Paulo venceu bem, 3-0 contra o Sport Cristal fora de casa. O duelo pelo grupo E, né, da competição. O São Paulo saiu na frente com Luan Vinícius, né? O Luan Vinícius, aos 17 minutos da etapa inicial, abriu o placar para o tricolor paulista. O paraguaio Benítez, como joga a bola esse paraguaio, para que jogou no Vasco na última temporada, tinha o vínculo, né, pertencente ao Independente da Argentina. O São Paulo fez uma belíssima contratação. E o Benítez, além do gol, ele foi considerado o melhor em campo, né? Ele até ganhou o prêmio lá da Conmebol. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele faz o segundo gol
E o Éder, aos 36 minutos da etapa final, fecha o placar, fazendo 3-0 para o São Paulo, que teve o Léo Pelé expulso. O jogo, apesar do 3-0, foi um jogo muito equilibrado. Foi um jogo onde o Sport Cristal finalizou 8 vezes contra 11 do São Paulo. Porém, o tricolor paulista teve mais êxito, né, nas suas finalizações e acabou vencendo por um placar até elástico, né? E tu vê como o futebol às vezes é irônico. O São Paulo teve um escanteio apenas no jogo contra 11, né, do Sport Cristal, e mesmo assim perdeu o jogo dessa forma, de uma forma acachapante, né? Lembrando que perder de 3-0 dentro de casa não é nada agradável, né? O São Paulo está na mesma situação do Flamengo, né? O argentino Racing e o uruguaio Rentistas empataram em 1-1. Então o São Paulo acaba sendo líder aí do seu grupo, né? De forma isolada. Bom início para o tricolor paulista aí, bom início para o São Paulo. Com certeza aí é um dos grandes favoritos a garantir uma vaga aí nas oitavas de final. O Santos jogou na Vila Belmiro contra o Barcelona do Equador e foi surpreendido, perdeu de 2-0. O Barcelona jogou melhor do que o Santos, finalizou mais 12 vezes contra 8. O Santos não acertou os chutes no alvo, né? Uma partida bem sofrível aí para o Santos. E os dois chutes que foram no alvo do Barcelona, né? O Barcelona conseguiu fazer os seus gols, né? Os gols do Barcelona foram marcados pelo Garcês e pelo Pará contra, né? Pará mais uma vez aí na sua carreira fazendo gol contra. E o grupo do Santos é um grupo muito indigesto, né? Isso que vale destacar também. O Barcelona, que venceu o próprio Santos, é o líder com 3 pontos, e o Boca venceu o Strongets e também colocou 3 pontos aí na conta, né? O Santos vai ter que vencer pelo menos o Boca ou devolver a derrota aí para o Barcelona fora de casa, porque o Strongets, apesar de ser um time fraco, né, apesar de ter altitude, tem um time fraco e provavelmente só vencer o Strongets fora de casa não será suficiente. Foi uma derrota muito cara aí pro time da Vila Belmiro. O Inter, né, jogou no alto do morro aí, né? Jogou numa altitude bem considerável e perdeu, cara, de uma forma também até vexatória, né? Porque esse time, a primeira vitória do Always Red na Libertadores foi justamente contra o Inter, né, na terça-feira. Foram 21 finalizações do Always Red contra 10 do Inter. Eles aproveitaram o máximo aí a questão da altitude, né? Inclusive teve um belíssimo gol de fora da área. Os chutes no alvo, né, foram 8 para o Always Red contra 2 do Inter. A posse de bola foi equilibrada, o Inter ficou com 51%, mas na soma do jogo, né, em relação a gols, o Inter acabou sendo derrotado. Gol do Salcedo, né, para o primeiro gol logo aos 8 minutos, né, da etapa final, e o Carmelo, aos 50 minutos do segundo tempo, sacramentou a derrota do Inter aí, que vai ter que fazer seu papel agora na próxima rodada, né? Lembrando que o grupo do Inter também não é tão difícil, mas você perder já para um time que não é tão favorito, acaba atrapalhando as suas ambições aí. O Always Red é o primeiro colocado do grupo, o Deportivo Táchira venceu o Olímpia, e o
O Olímpia está em terceiro com 0 pontos e o Inter em último ainda está no grupo com 0 pontos. E o irônico, né, porque o Olímpia e o Inter, que é um dos mais favoritos desse grupo, perderam seus jogos. O Palmeiras, por sua vez, jogou na quarta-feira uma vitória dramática aí, né? Venceu por 3-2. O Palmeiras teve uma ampla domínio de jogo em relação ao seu adversário, apesar do placar, né? O Palmeiras finalizou 20 vezes, porém 4 vezes apenas na direção do gol, enquanto o Universitário finalizou 8 vezes e teve 3 finalizações na direção do gol. A posse de bola do Palmeiras teve 53%, né? O Palmeiras teve 6 escanteios contra 2 do seu rival. E o Palmeiras teve um jogador expulso também, né? O Alain Pereur. Os gols do Universitário foram marcados pelo Enzo Gutierrez aos 20 e 23 minutos do segundo tempo. E o do Palmeiras, o Danilo, aos 20 da etapa inicial. E o Rafael Veiga, aos 7 minutos da etapa final. E o Renan Vitor aos 50 minutos do segundo tempo, uma vitória dramática aí do time do Palmeiras. Só olhar a tabela aqui do grupo do Palmeiras, né? O Palmeiras primeiro lugar do grupo, né, com 3 pontos. Defensa e Justiça, Independente Del Valle, empataram em 1-1, um jogo bem equilibrado. O Palmeiras vai ter muitas dificuldades. Falando agora do jogo do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Deportivo Laguaira, e um empate aí com gosto de derrota, né? O Atlético Mineiro finalizou 29 vezes ao gol, porém 9 na direção da meta, né? Finalizou muito, porém errou o alvo, né? O Atlético Mineiro, enquanto o seu rival finalizou 9 vezes e acertou 6 vezes a direção do gol, né? A posse de bola foi esmagadora para o Atlético Mineiro, 72% contra 28% da equipe rival. 13 escanteios contra 4, né? O Atlético Mineiro com números bastante avassalador, né? Podemos se dizer assim, contra seu rival, porém empatou em 1-1, né? Fora de casa, o empate acaba sendo aceitável, mas teve um gostinho de derrota aí. Talvez para muitos atleticanos o Atlético perdeu 2 pontos e não ganhou 1, né? Perdeu 2. O gol do Laguaira foi marcado pelo Luiz Martínez aos 20 minutos da etapa inicial, e o Zaratio aos 20 minutos da etapa final empatou o jogo para o Galo. A tabela do grupo H tem o Cerro Porteño em primeiro lugar com 3 pontos, Atlético Mineiro com 1 ponto, Deportivo Laguaira com 1 ponto, e o América de Cali ainda não pontuou. Vale sempre ressaltar a primeira rodada ainda. A segunda rodada desses jogos toda semana que vem. E para fechar, o Fluminense nessa quinta-feira jogou contra o River, e o Fluminense foi até melhor, né, do que o River. Teve o número de finalizações aí foi bem amplo, né, para o tricolor. O Fluminense não se intimidou aí com o time dos milionários, né, do River Plate, que mantém sua base já há algum tempo, né? O River saiu na frente aí após um pênalti muito infantil do goleiro Marcos do Fluminense. A bola já estava saindo já para tiro de meta, ele saiu muito afobado aí. O Montiel, que joga muita bola, bateu um pênalti com extrema categoria e abriu o placar para os argentinos. E o Fred, né, empatou no segundo tempo, fazendo 1-1 aí, dando números finais da partida, né? O Fluminense e o River divide aí, né, a primeira colocação, já que Santa Fé e o Júnior Barranquilla ainda não jogaram pelo grupo, né, pelo grupo D.
Então é isso, né? Acho que o Flamengo aí teve uma boa vitória, né? Vitória na raça. O São Paulo nem se fala, né? Uma goleada fora de casa. Santos e Inter vão ter que recuperar aí esse golpe aí que foi essa primeira rodada. O Palmeiras venceu na superação. O Atlético Mineiro, né, vai ter que apresentar um futebol melhor. E o Fluminense, né, empatou com o principal rival do grupo. Tem tudo também para fazer uma boa campanha aí dentro desse grupo D da Libertadores. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Comente aí o que você achou dessa primeira rodada da Libertadores da América. Vou ficando por aqui, valeu, até a próxima.